Vamos lá iniciar então começar aqui o nosso trabalho. Nós estamos no livro dos médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Vamos entrar no item número 250, que trata da fascinação, né? Que nós conversamos sobre a obsessão simples, sobre o médium, né? Lembrando sempre que essas orientações de Kardec do livro dos médiuns é direcionada aos próprios médiums, não são obsessões comuns, fascinações, é sempre voltada para o médium, principalmente o psicógrafo, que era o que mais se destacava naquela época, né? Embora hoje a gente já pode estender sobre os vários tipos de faculdades mediúnicas. Mas Kardec começa dizendo o seguinte para nós. A gente vai estudar esse caso aqui, esse item do livro dos médiuns, e depois um caso lá da Revista Espírita. Então, 250. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixe enganar, de vez que ele não pode ser confundido. Isso porque quando se trata de obsessão simples, o médium percebe o incômodo, né, o inconveniente da companhia desses espíritos ainda preocupados, né, em provocar esse tipo de perturbação, diferentemente do que acontece daqueles outros espíritos que agem de uma forma muito mais sutil, muito mais perigosa. Então o que o médium tem que fazer é buscar um tratamento, buscar o reequilíbrio, a sua própria proteção, seu fortalecimento para poder dispensar essa companhia desagradável. Então, na verdade, é só um aborrecimento e não tem um perigo de maiores proporções, né? Porque o perigo mesmo nós encontramos nas influências mais graves, como é o caso da fascinação e é o caso da subjugação, que a gente vai conversar a partir de hoje. E ele continua: exatamente o contrário se verifica na fascinação, porque então o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil, se não for algumas vezes impossíveis. O ascendente do espírito sobre o fascinado é tal que o torna surdo a todo o raciocínio. Pode mesmo chegar ao ponto de fazê-lo duvidar do acerto da ciência quando o espírito comete alguma grossa heresia científica. Eu acho que a palavra, ou as palavras que mais expressam essa ideia da fascinação é exatamente a ilusão e, ao mesmo tempo, a sedução. Porque o espírito seduz com ideias, com palavras, com raciocínios. Ele cria uma ilusão em torno de uma determinada realidade e o médium acaba se apaixonando por ela. Então, o espírito que tem essa habilidade, com seu conhecimento, com a sua astúcia, envolve então o médium com essas ideias, e ele acaba depois assimilando e aceitando, por mais absurda que ela possa parecer. Basta a gente lembrar que o que nós vemos, por exemplo, no que diz respeito aos relacionamentos afetivos, quando uma pessoa se apaixona por alguém que tem um caráter duvidoso, alguém que faz mal a ela, e mesmo assim ela não consegue se libertar daquele sentimento. Quando pessoas se envolvem com crenças e filosofias que traz para ela prejuízo no seu relacionamento, na sua vida, como, por exemplo, pessoas que ficam fanáticas por religiões, fanáticas por política. E por que ela se torna dessa forma? Exatamente porque as ideias acabam seduzindo e ela então se torna quase que escrava daquela vontade, daquele desejo. Então nós vemos que esse mesmo sentimento que acontece com os espíritos também acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso traz prejuízo. Quando alguém chega, por exemplo, vamos imaginar, porque acontece, né? Porque todas as religiões, de modo geral, elas muitas vezes oferecem para a pessoa algo que ela deseja tanto, que ela ultrapassa o limite do bom senso no exercício daquela religião. Temos pessoas que muitas vezes frequentam centros espíritas diariamente, vão com aquela paixão que, se por acaso não forem, dá a impressão de que está faltando alguma coisa para ela. E dentro de casa ela acaba gerando muitas vezes discussões, indisposições, porque alguém diz assim: olha, eu tenho que ir lá. Poxa, mas você vai de novo, outra vez você está indo naquele lugar.
E aí acaba criando aquela antipatia. E a pessoa diz, não, porque eu preciso ir, porque para mim é importante, porque para mim é isso, porque para mim é aquilo. E como Kardec coloca, nessa segunda parte que a gente leu, o primeiro passo é fazer com que a pessoa tenha compreensão de que ela está ultrapassando os limites do bom senso. E aí então ela começa, realmente eu não estou me sentindo, realmente eu estou indo além, né, daquilo que é o recomendado, realmente eu estou prejudicando a minha relação, eu estou ficando ausente na minha casa, nos meus relacionamentos. E aí então quando ela começa a ter essa compreensão, as atitudes começam a ficar mais moderadas, começam a ficar mais tranquilas e tudo mais. E aí então, o primeiro passo, o mais difícil, é exatamente convencê-la de que aquilo que ela faz é errado. Porque do contrário ela vai achar sempre que não, você fala isso porque você não gosta, você fala isso porque você tem antipatia, porque você fica só me provocando, etc. Então ela fica sempre arrumando desculpas para poder encontrar exatamente qual é o limite do certo e do errado, né? Eu me recordo de uma amiga cujo filho tinha ali por volta dos seus 20, 21 anos, frequentava uma dessas igrejas evangélicas, ele estava completamente fascinado. Pegando, por exemplo, dinheiro de casa e doando para a igreja, pegando cheques em branco, assinando e entregando para o pastor para que pudesse comprar equipamento para a igreja, coisa e tal. E ela teve que tomar uma atitude muito drástica. Ela disse assim, olha, se você não parar com isso, eu vou lá no meio de um culto e faço um escândalo no meio da igreja. Quer dizer, somente através de um certo terrorismo, ela conseguiu fazer com que o garoto, e ela faria mesmo, né? Pelo que eu conheci, ela era bem capaz de chegar a um desses cultos domingo à noite, parar lá na frente do altar e começar a fazer um escândalo, desmascarando todo mundo, né? Contando exatamente o que estava acontecendo. Então a gente vê que isso acontece nas relações. Imagina uma pessoa que está muito apaixonada por outra, ele é capaz de entregar quase que a própria vida naquela relação, e por mais que a família e os amigos falem, olha, você está indo além, você está se expondo demais, você vai sofrer isso, aquilo, e a pessoa fala, mas eu sei, mas acontece que eu sou apaixonado por ele, por ela, e não sei o quê, e acaba depois gerando todas aquelas dificuldades, né? Então a gente vê que a fascinação, ela é uma situação que acontece todos os dias, só que nesse caso, na fascinação relacionada com os espíritos, ela é feita de um modo intencional. Ele tem a intenção de envolver aquela pessoa, tem a intenção de prejudicá-la com suas ideias. Então, em vez de ele se preocupar com a força, com a agressividade, como acontece num processo obsessivo, ele vem com as ideias, né, com as suas ilusões e com as suas seduções. Então a gente vê que tudo aquilo que acontece no mundo espiritual acontece no nosso dia a dia, acontece no nosso cotidiano. Basta a gente simplesmente mudar de dimensão que a gente vê que a situação acaba se tornando exatamente a mesma. Bom dia, pessoal que chegou. E continua. Como já dissemos, o fascinado recebe geralmente muito mal os conselhos. Olha só o que a gente acabou de falar. Se você fala, olha, isso está errado, não é assim que faz, não, porque isso, porque aquilo, e começa a criticar, começa a se afastar, etc. e tal. Eu me lembro de um caso, para vocês terem uma ideia, aconteceu na década de 80, nos Estados Unidos, uma seita envolvia e seduzia jovens, entre ali a adolescência, a juventude, por volta dos seus 16, 17, 18 anos, a ponto dos jovens saírem de casa e irem morar numa colônia que essa seita tinha. E aí então eles viviam lá, fazendo aquela vida cheia de ilusões, de fantasias, sendo manipulados por um responsável ou por um grupo de pessoas que fazia, que oferecia para eles aquele encanto daquela vida diferente. Então os pais, isso até virou um filme na época, baseado, em fatos, e aí então os pais contratavam grupos de resgate para irem até essa seita e sequestrar os filhos e trazer de volta para que eles fizessem uma reabilitação psicológica para saírem daquela sedução que aquela seita proporcionava. Então a gente pode imaginar que as coisas chegam a esse grau, né? Eu não sei se a gente está falando do mesmo filme, Olivia, mas realmente saiu isso, né? Então nós tínhamos ali também, o Reverendo Moon também fazia a mesma coisa, pessoas que cometiam suicídio coletivo. Olha só que desespero, que loucura que a coisa chega. As pessoas cometerem suicídio porque o líder daquela seita dizia que esse era o melhor caminho. E as pessoas tomavam essa decisão completamente cegas a respeito da realidade. Então isso é a fascinação. E por mais que você fale, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Eu me lembro de um Globo Repórter, também dessa época da década de 80, em que essa seita foi desmantelada pela polícia,
os filhos voltavam para casa, né? Então a filha na reportagem, parece que eu estou vendo o rosto da garota, a mãe chorava, passava a mão no rosto da filha chorando por ela retornar, e a filha completamente indiferente com aquilo que a mãe sentia, porque a cabeça dela estava preocupada com aquilo que ela perdeu naquela seita. Isso é um processo de fascinação. Para a gente poder fazer uma comparação, parecia exatamente, Vaninha, parecia completamente dopados, completamente fora da realidade, eles queriam continuar vivendo aquela fantasia, aquela ilusão. E lavagem cerebral, exatamente, né? A Lívia colocou, né? Eu não lembro o nome, mas lembro que o líder ditava as regras mais absurdas e todos achavam que era correto, né? Ele conseguia mostrar que o mundo todo estava errado, né? Exatamente, mais ou menos essa ideia, né? Que certamente não é o mesmo filme, Lívia, porque na época em que saiu esse filme que eu falei, você estava nascendo, né? Mas provavelmente tinha o mesmo enredo, tinha a mesma direção. Então a gente vê que a fascinação acontece o tempo todo. E essa fascinação voltada realmente para a má intenção, para a intenção de prejudicar, isso acontece aqui no nosso mundo físico, com por exemplo, traficantes de drogas, com grupos de delinquentes, acontece em todo tipo, né? Então nós temos aqui a situação da fascinação. E o que Kardec coloca então, né, agora voltado para o mundo espiritual, como já dissemos, o fascinado recebe geralmente muito mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita, faz embirrar com as pessoas que não participam da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação, e é isso que o espírito deseja, que se ponham de joelhos entre suas palavras. Percebem que aquilo que Kardec fala, parece que a gente está falando desses assuntos de um modo geral. E a gente vê que ele fala de espíritos, ou seja, o assunto fascinação ele atinge as duas dimensões. E a mesma recomendação, ou a mesma orientação que Kardec apresenta a esse respeito, ela se encaixa tanto num caso como no outro. E continua. Um desses espíritos exercia extraordinária fascinação sobre a pessoa nossa conhecida. Evocamo-lo e após algumas fanfarrices, vendo que não podia lograr-nos quanto à sua identidade, acabou confessando que tomara um nome falso. É interessante quando Kardec relata esse fato, fazendo, por exemplo, a evocação de um espírito, e aí então os espíritos instrutores do trabalho que ele fazia forçavam o espírito a se manifestar, e ainda assim ele continuava utilizando o nome de nobreza, o nome de respeito, né? E Kardec, sabendo exatamente qual era a situação do espírito, o desmascarou, depois de uma certa resistência. Mas mesmo assim ele conseguiu então mostrar a sua verdadeira face. E aí continua, perguntamos sobre por que abusava tanto daquela pessoa. E ele respondeu com essas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espírito. Eu procurava um homem que pudesse manejar. Encontrei-o e fiquei com ele. Mas se o esclarecermos, ele o expulsará, dizia Kardec. E ele então respondeu, é o que veremos. Então a gente vê que nesse caso a fascinação surgiu muito mais por uma afinidade de ideias, de tendências, de intenções, do que necessariamente por um motivo de vingança, um motivo destrutivo, que também, né, infelizmente, é o que mais acontece. Mas a gente vê que basta que você olhe para alguém e perceba nele, né, aquela fragilidade que possa manipulá-lo, né, ou que o force a essa manipulação, certamente esses indivíduos acabam aproveitando. Então, mais uma vez, todas as vezes que a gente for estudar sobre relações entre espíritos, sejam eles desencarnados, sejam eles encarnados, vamos trazer essa realidade para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, que nós encontraremos aqui os mesmos exemplos, as mesmas situações, diferenciando apenas da dimensão em que esses espíritos se encontram. Mas a realidade humana, a realidade psíquica do ser humano é a mesma nos dois ambientes. A mesma maldade, a mesma bondade, as mesmas intenções, tendências, convicções, dúvidas. Exatamente o que acontece no mundo físico acontece também no plano espiritual. E continua. Como não há pior cego do que o que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. Né? Então aqui a gente vê que, com relação ao mundo espiritual, nós não podemos forçar as pessoas a acreditarem naquilo que elas não acreditam, a aceitarem aquilo que para elas não interessa.
O que a gente falou sobre aqueles resgates, sobre aquelas situações que são meio violentas, meio bruscas, que são necessárias para poder romper esse tipo de relacionamento, como foi o caso dos pais que queriam sequestrar os filhos das seitas, o caso daquela amiga que eu comentei com você que queria fazer o escândalo, e outras pessoas que tentam de toda forma romper esse tipo de vínculo. A gente consegue fazer isso aqui no mundo físico exatamente porque aqui a nossa relação é diferente do plano espiritual. Porque aqui a nossa relação é física, uma relação de dependência. No plano espiritual, no caso dos médiuns que são fascinados, nós não podemos fazer absolutamente nada por eles, a não ser convencê-lo. Porque tudo acontece na esfera mental, na esfera do pensamento. E nós não temos como avançar a esfera do pensamento de ninguém. Então é por isso que ele traz para nós essa colocação. Bom dia, pessoal que chegou. Nós vamos agora passar para a Revista Espírita. Ela é do mês de... Deixa eu pegar aqui rapidamente. Ela é do mês... Só um instantinho. Ela é do mês de outubro de 1858. E Kardec trata desse assunto. O artigo se chama exatamente Obsedados e Subjugados. A gente vai ler só um trecho, porque é um artigo um pouco longo, mas ainda assim é um artigo que vale a pena ser estudado, porque ele traz para nós aqui exemplos e situações, porque eu acho que a melhor forma de nós estudarmos sobre mediunidade é exatamente termos exemplos para poder ilustrar aquilo que nós estamos estudando na teoria. Aliás, é a melhor forma, né, junto com a teoria, também trazer a prática da coisa, né? Então é sempre importante nós consultarmos livros, a Revista Espírita, por exemplo, que tem vários artigos publicados de Kardec contando as suas experiências, né, que ele não publicou nos livros da codificação, exatamente porque lá é somente a base teórica, e aqui na Revista Espírita ele ilustra isso com situações e correspondências que ele fazia na sua época. Bom, nesse artigo ele começa dizendo para nós o seguinte, né? Primeiro ele fala sobre os bons espíritos e os maus espíritos. Ele comenta que, inclusive, não utiliza a palavra demônios para esses maus espíritos, para não dar aquela ideia de que esses espíritos foram criados à parte da criação, né? Porque a gente lembra, se nós pegarmos hoje, por exemplo, o Catecismo Católico, se vocês entrarem no site do Vaticano, lá na parte da língua portuguesa, vocês vão ver, né, ali quais são as bases dogmáticas da Igreja Católica. E ali diz, por exemplo, que os anjos foram criados à parte dos homens. Então primeiro Deus criou os anjos, depois criou os homens. Então eles já foram criados perfeitos. Só que, exatamente fazendo um estudo não muito profundo, a gente fica pensando, né, se os anjos foram criados à parte, né, e criados perfeitos, de onde vieram os demônios, já que são anjos caídos? Então eles não eram tão perfeitos assim. Então a gente começa a encontrar ali as contradições, como qualquer situação dogmática, né, que fica presa a situação, a entendimentos equivocados. Pois é, Deus errou e pronto, né? Então ali diz que os demônios e os anjos são seres diferentes dos homens. E Kardec procura, no início desse artigo, esclarecer, trazer exatamente para nós essa ideia de que todos nós somos espíritos em graus evolutivos diferentes, com tendências diferentes, experiências diferentes, mas ninguém foi criado de uma forma separada, de uma forma exclusiva. E então, depois de esclarecer tudo isso, ele coloca, isso estando bem entendido, voltemos aos médiuns, porque ele fala da influência da obsessão e da subjugação sobre os médiuns. Ele diz assim, e depois ele fala sobre a cura, né, o tratamento que deve ser feito, e ele coloca, em alguns os progressos são lentos, muito lentos mesmo, e frequentemente colocam a paciência em rude prova. Em outros são rápidos, e em pouco tempo o médium chega a escrever com tanta facilidade e algumas vezes mais prontidão do que não o faria em seu estado comum. É então que ele pode se tomar de entusiasmo, e é aí que está o perigo, porque o entusiasmo enfraquece, e com os espíritos é preciso ser forte. Dizer que o entusiasmo enfraquece parece um paradoxo, e todavia nada mais de verdadeiro. O entusiasmo, dir-se-á, caminha com a convicção e uma confiança que o faz superar todos os obstáculos. Tem, pois, mais força. Sem dúvida. Mas entusiasma-se pelo falso tão bem quanto pelo verdadeiro. Aferrai-vos às mais absurdas ideias do entusiasta, e delas fareis tudo o que quiserdes. O objeto de seu entusiasmo tem, pois, seu lado fraco,
e por aí podereis sempre dominá-lo. O homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem brilho, combina-as, pesa-as, amadurece-a e não é seduzido por nenhum subterfúgio. É o que lhe dá a força. Os espíritos malignos, que sabem disso tão bem e melhor do que nós, sabem também aproveitá-lo para subjugar aqueles que querem ter sob sua dependência. E a faculdade de escrever como médium lhe serve maravilhosamente, porque é um meio poderoso de captar a confiança. Também não lhes falta se o médium não souber colocar-se em guarda com eles. Felizmente, como veremos mais tarde, o mal traz em si o remédio. Tchau, vai com Deus, André. Seja entusiasmo, seja fascinação dos espíritos, seja amor próprio, o médium psicógrafo, geralmente, é levado a crer que os espíritos se comunicam consigo, os espíritos que se comunicam consigo, são espíritos superiores. E isso tanto melhor que esses espíritos, vendo sua propensão, não deixam de se enfeitar com títulos pomposos, se for preciso e segundo as circunstâncias. Tomam nomes de santos, sábios, de anjos, da Virgem Maria mesmo, e desempenham seu papel, como comediantes vestidos com as roupas dos personagens que representam. Arrancai-lhes a máscara, e eles se tornarão Grosjean, como antes. E é aí que é preciso saber fazer com os espíritos como com os homens. Da crença cega e refletida na superioridade dos espíritos que comunicam, à confiança em suas palavras, não há senão um passo, sempre como entre os homens. Se chegam a inspirar essa confiança, a conservam pelos sofismas e os mais capciosos raciocínios, os quais, frequentemente, são aceitos sem refletir. Os espíritos grosseiros são menos perigosos, são reconhecidos logo e não inspiram senão a repugnância. Aqueles que são os mais temíveis em seu mundo como o nosso são os espíritos hipócritas. Não falam jamais senão com a doçura, lisonjeiam as inclinações, são carinhosos, insinuantes, prodígios de palavras e de ternura, de protestos e de devotamento. É preciso ser verdadeiramente forte para resistir a semelhantes seduções. Mas onde está o perigo, disse-á, com os espíritos impalpáveis? O perigo está nos conselhos perniciosos que dão, sob a aparência de benevolência, nas providências ridículas, intempestivas ou funestas que fazem empreender. Vimos-los fazer, certos indivíduos, correrem de país em país à procura das mais fantásticas coisas, com risco de comprometerem a saúde, a fortuna e a própria vida. Vimos-los ditarem, com todas as aparências da gravidade, as coisas mais burlescas, as máximas mais estranhas. Como é bom colocar o exemplo ao lado da teoria. Vamos narrar a história de uma pessoa, de nosso conhecimento, que se achou sob o império de uma fascinação semelhante. Bom, nós tivemos uma explicação bastante interessante de Kardec, o que se assemelha, de um modo geral, a nossa realidade do dia a dia. Porque tem sempre aquela ideia, né, que as pessoas falsas são mais perigosas do que as sinceras, né, por mais agressivas que elas sejam. Porque a agressiva, quando ela te diz alguma coisa, de imediato você sabe qual é o temperamento, qual é o caráter, qual é a intenção que ela tem. Aquela pessoa falsa muitas vezes é dissimulada, manipuladora, traz sempre aquela ilusão, aquela sedução de que é uma pessoa que pode se aproximar e pode merecer a confiança. A mesma coisa acontece com o plano espiritual. Não existe nada de diferente. Nós falamos com indivíduos, e pelo fato de nós falarmos com indivíduos, não importa onde eles se encontrem, vão sempre cair nessa situação. Por isso, todas as vezes que nós encontrarmos uma mensagem, uma psicografia, um trabalho que traga o título de uma personalidade relevante do plano espiritual, e essa mensagem traz ali a futilidade do dia a dia, as mensagens mais comuns que nós ouvimos, é importante tomarmos esse cuidado. Kardec, nós vamos estudar isso lá na revista, aqui no livro dos médiuns, um pouco mais para frente, ele começa a conversar com o espírito, que traz para ele uma ideia de ser um espírito do quilate de Jesus. E aí então ele diz assim, olha, por mais confiança que esse espírito inspire,
é importante nós tomarmos todas as reservas para não utilizarmos esse nome de uma forma banal, de uma forma fútil. Então Kardec, quando teve contato com o espírito dessa envergadura, ele mesmo ficou bastante preocupado com essa realidade, se era mesmo ou não. Então a gente vai perceber que quando ele escreve sobre isso, ele fala com todo cuidado, para que não dê nenhuma certeza, não deixe nenhuma certeza, e ao mesmo tempo também não despreze a importância daquela comunicação. A gente vai estudar futuramente sobre isso. Bom, aqui na Revista Espírita ele continua então dando um exemplo para nós. Ele diz assim: o Sr. F., jovem instruído, de esmerada educação, de um caráter doce e benevolente, mas um pouco fraco e sem resolução pronunciada, havia se tornado prontamente médium e escrevente muito hábil. Obsedado pelo espírito que se apossou dele e não lhe dava nenhum repouso, ele escrevia sem cessar, desde que uma caneta, um lápis lhe caísse na mão. Os tomava por um movimento convulsivo que se punha a encher páginas inteiras em alguns minutos. Na falta do instrumento, simulava escrever com o dedo por toda a parte que se encontrasse, nas ruas, nas paredes, nas portas, etc. Entre outras coisas que lhe ditava, esta era uma. O homem é composto de 3 coisas: o homem, o mau espírito e o bom espírito. Tendes todos vós o mau espírito que está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o mau espírito, é preciso quebrar esses laços, e para isso é preciso enfraquecer o corpo. Quando o corpo está suficientemente enfraquecido, o laço se rompe, o mau espírito se vai e não fica senão o bom. Kardec continua: em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante 5 dias consecutivos e vigiar à noite. Quando extenuado, disseram-lhe: agora o negócio está feito, o laço está rompido, teu mau espírito partiu. Não resta mais senão nós, que é preciso acreditar sem reservas. Ele, persuadido de que seu mau espírito havia fugido, acrescentava uma fé cega a todas as suas palavras. A subjugação chegava a esse ponto, que se lhe tivesse dito para lançar-se às águas ou partir para as antípodas, tê-lo-ia feito. Quando queriam levá-lo a fazer alguma coisa que lhe repugnava, sentia-se empurrado por uma força invisível. Demos uma amostra de sua moral, porque por ela se julgará o resto. Aqui nessa história, então, a gente vê que, primeiro, voltando àquelas circunstâncias de Kardec, muitas das psicografias que chegavam a ele vinham através de psicografias feitas em casa, né? Então não eram centros espíritas. A gente vê, por exemplo, essa psicografia essa história veio de 1858. 1858 foi quando foi fundado o primeiro centro espírita no planeta, que foi exatamente a Sociedade Espírita de Paris, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí então significa que as mensagens que chegavam eram pessoas que faziam ou em grupos de estudos, ou pessoas que faziam particularmente em suas casas. E era muito comum naquela época. Assim como nós não tínhamos os espíritos da codificação como espíritas, porque os espíritos vieram trazendo as suas mensagens de sabedoria, de conhecimento, de experiência de vida, das mais diversas áreas da nossa sociedade. Da religião, nós tínhamos teólogos, sacerdotes, nós tínhamos filósofos, cientistas. E não eram espíritos espíritas. Tanto assim que o espiritismo, a gente lembra, ele foi, digamos, lançado como uma filosofia de fato a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, antes disso, nós não tínhamos espíritos espíritas, como nós temos hoje, né? Quem fala muito disso é o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se dirige aos seus ouvintes, né, às pessoas que estão ali acompanhando a sua mensagem, ele sempre diz assim, né, espíritos espíritas. Mas naquela época não tinha, era espírito católico, era espírito ateu, ateu não, espírito voltado para a ciência, porque a mensagem que eles traziam era uma mensagem de convicção da existência de Deus. Então eles não eram ateus, né? Mas espíritos de toda ordem. Assim como nós tínhamos naquela época espíritos de toda essa ordem que não eram ainda vinculados à doutrina espírita, pelo fato da doutrina não ter sido elaborada ainda, a gente lembra que Kardec passou ali aproximadamente 2 anos trabalhando em cima das pesquisas, da organização das ideias, do desenvolvimento das mensagens, para somente em 57 lançar o livro pronto.
Da mesma forma também, as psicografias que chegavam eram psicografias recebidas em casa. E, consequentemente, pelo fato de ninguém ter instrução para isso, ninguém sabia exatamente quais eram os perigos, quais eram os riscos que a mediunidade oferecia, pelo fato das pessoas se deixarem levar por essas ilusões, por essas fantasias, eventualmente acontecia casos de pessoas que ou sofriam por obsessão, ou pessoas que sofriam fascinação, e até mesmo subjugação, em virtude de serem médiuns que praticavam em casa sem utilizarem critérios de segurança. E aqui então foi um desses casos, de uma pessoa que era um médium de grande potência, um médium que tinha muita habilidade para escrever, muita facilidade, e aí então foi colocado aqui para nós, foi visto como alguém que sofria, e muito, a influência desses espíritos. A ponto de, como Kardec colocou, poderia se lançar, por exemplo, num rio simplesmente por uma recomendação. Que foi o caso que a gente conversou inicialmente, lá do caso do reverendo Moon, que fez as pessoas cometerem suicídio, mais de 200 pessoas cometeram suicídio, foi uma das maiores tragédias que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, né? E até hoje, né, ninguém entende como é que as pessoas podem tomar esse tipo de atitude. Não só essa, como tantas outras também. Vemos aí homens-bombas, né, que são mostrados, né, principalmente nos países islâmicos, não que o islamismo traga algum tipo de ideia nociva, mas é pelo fato de haver essa fascinação por aqueles líderes, uma interpretação equivocada que faz com que essas pessoas se comportem dessa forma. Vemos então que o nosso mundo está recheado de exemplos para a gente poder ver, voltados para as nossas relações afetivas, para as nossas relações dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente político e tudo mais. Vamos em frente. Aqui então Kardec coloca, né? Damos uma amostra de sua moral. Por ela se julgará o resto. E aqui então ele traz as citações das psicografias. Ele diz assim, o espírito diz para esse rapaz: para ter as melhores comunicações é preciso, primeiro, orar e jejuar durante vários dias, uns mais, outros menos. Esse jejum relaxa os laços que existem entre o eu e um demônio particular ligado a cada eu humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa pelo envoltório que une o corpo e a alma. Esse envoltório, enfraquecido pela falta de alimentação, permite aos espíritos arrancar esse demônio. Jesus desce então no coração da pessoa possuída, no lugar do mau espírito. Esse estado de possuir Jesus, em si, é o único meio de chegar a toda a verdade e muitas outras coisas. Então imagina, alguém chega para você e fala, olha, você fica 5 dias sem se alimentar e sem dormir. Porque aí então quando você for psicografar, nós vamos conseguir expulsar o mau demônio perto de você. O demônio que existe perto de você, o mau espírito que existe perto de você. Então a gente vê que tem pessoas que acreditam realmente nisso. Essa fórmula acaba sendo bastante interessante, porque as pessoas veem lógica nisso. Para quem não tem conhecimento nenhum, e você tem aquela ilusão pré-concebida, trazida pelas religiões tradicionais da influência demoníaca, das possessões, dos exorcismos e coisa e tal, os espíritos utilizam essa fantasia, essa ilusão, com muito mais frequência do que a gente imagina, nos tempos atuais inclusive. Imagina, por exemplo, um processo obsessivo que acontece na residência de alguém. Você está tranquilamente, alguém chega perturbado, ou seja por uso de drogas, por um estado alcoólico, por uma perturbação emocional. E de repente você chega em casa, o indivíduo é médium de incorporação, e aí o espírito se manifesta e diz aqui, eu sou o demônio e eu vim para levá-lo. Para quem acredita nessa ideia, certamente vai ficar apavorado, porque vai acreditar que de fato quem está ali é realmente essa entidade. Então, todas as pessoas acabam pensando nisso, porque a nossa educação religiosa traz esses elementos como elementos verdadeiros, elementos reais. E os espíritos, então, tendo conhecimento dessa nossa fragilidade com relação a isso, imagina, por exemplo, você está na tua casa, aí a luz acaba e você tem que andar por um corredor. Aí, de repente, você imagina que uma mão vai aparecer embaixo da cama, vai segurar sua perna, vai te dar uma cutucada. Isso a gente vê nos filmes, isso a gente vê nas pregações religiosas, e isso acaba se tornando uma realidade, embora a nossa razão não aceite. O nosso instinto acaba absorvendo essa ideia. Então, por mais que você não queira ter medo, o medo continua presente. Tanto é assim que quando a gente começa a assistir filme de terror, por mais que a gente saiba que os atores são pagos, que ninguém morreu, que é tudo efeito especial, alguns, aliás, de gosto muito discutível, né? Então, mas de qualquer forma a gente acaba se deixando levar por essas fantasias.
E aí, para quem assiste um filme de terror à noite, dormir depois se torna um suplício, né? E por que isso tudo? Porque nós absorvemos aquela ideia. A nossa razão sabe que não é, mas acontece que o nosso instinto é muito mais forte do que a razão. Pelo menos ainda nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos. Por isso, então, quando a gente fala sobre essa questão de que um espírito traz uma recomendação, de que você deve se comportar dessa forma para se proteger dessas influências, como foi o caso aqui de enfraquecer o corpo físico, para que o espírito possa ser expulso, para quem acredita nisso, isso é uma realidade indiscutível. Tanto é assim que tem pessoas que usam objetos sagrados, pessoas que praticam rituais sagrados em casa, fora de casa, porque isso vai trazer para ele uma proteção. Se você andar de joelhos até não sei quantos degraus, subindo na frente de uma igreja, você vai receber uma graça. Faz parte da crença dele. Então quando a gente olha, né, principalmente nessa época de comemorações sagradas, época da Páscoa, época de dia de Nossa Senhora, 12 de outubro, dia de de santos de modo geral, as pessoas têm ali as ideias mais mirabolantes para poder se relacionarem com o plano espiritual. Práticas, rituais, músicas, gestos, roupas, tudo. E a gente vê que isso faz parte do quê? De uma educação que foi recebida. E essa educação, como a gente comentou, é uma educação real. E para ela isso se torna indiscutível porque faz parte da sua crença. Aqui, como foi colocado por Kardec, esse espírito trazia essa recomendação. E ele continua para nós aqui. Quando uma pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus, não tem ainda a verdade. Para ser verdade é preciso crer. Deus não dá jamais a verdade àqueles que duvidam. Seria fazer alguma coisa de inútil, e Deus não faz nada em vão. Como a maioria dos médiuns novos duvida do que diz ou escreve, os bons espíritos são forçados, com seu pesar, pela ordem formal de Deus, a mentir, e não podem mentir enquanto o médium não está convencido. Mas vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, logo os espíritos elevados se apressam em lhe revelar os segredos do céu. A verdade completa dissipa, num instante, essa nuvem de erros da qual foram forçados a cobrir seu protegido. Olha só que palavras bonitas, né? Que depois que você fica liberto desses espíritos inferiores e você é ali tomado realmente pelo Espírito de Jesus, você então é capaz de ter contato com todas as verdades, com todas as verdades do plano espiritual revelado pelos bons espíritos. Olha que beleza essa afirmativa, né? Continuando aqui para nós. O médium, chegado a esse ponto, nada mais tem a temer. Os bons espíritos jamais o deixarão. Isso aqui a gente está falando que quem está dizendo para nós é o espírito falando para o médium, o que Kardec está só transcrevendo aqui. O médium, chegado a esse ponto, nada mais tem a temer. Os bons espíritos jamais o deixarão. Que não creia, entretanto, ter sempre a verdade e nada senão a verdade. Os bons espíritos, seja para prová-lo, seja para puni-lo por suas faltas passadas, seja para castigar questões egoísticas ou curiosas, lhe afligem correções físicas e morais, vem atormentá-lo da parte de Deus. Olha só, dizendo que a obsessão que o indivíduo recebe nada mais é do que algo que acontece com a permissão de Deus para purificar, entre aspas, o espírito do indivíduo. Esses espíritos elevados, frequentemente, se lamentam pela triste missão que cumprem. Um pai persegue seu filho semanas inteiras, um amigo seu amigo, tudo para a maior felicidade do médium. Os nobres espíritos, esses nobres aqui Kardec destacou entre aspas, então dizem loucuras, blasfêmias e mesmo torpezas. É preciso que o médium se firme e diga: vós me tentais, sei que estou nas mãos caridosas de bons espíritos e afetuosos, que os maus não podem mais se aproximar de mim. Boas almas que me atormentais, não me impedireis de crer no que me dissestes e no que me direis ainda. Os católicos expulsam mais facilmente o demônio. Esse jovem era protestante, Kardec lembra aqui. Porque afastam um instante o dia do batismo. Os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus. Vale mais ser julgado pelo Cristo.
Os protestantes erram em não admitir isso. Também é preciso fazer-te católico o mais cedo possível. À espera disso, vai tomar água benta, esse será seu batismo. Kardec coloca uma nota aqui. O jovem em questão, estando curado mais tarde da obsessão da qual era objeto, pelos meios que relataremos, lhe havíamos pedido para nos escrever a história e dar-nos os próprios textos dos preceitos que lhes foram ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu. Eu me pergunto se não ofendo a Deus e aos bons espíritos, transcrevendo semelhantes tolices. Então isso ele já estava curado da época, né? A isso não nós lhe respondemos, não ofendeis a Deus, longe disso, uma vez que reconheceis agora a armadilha na qual havíeis caído. Se vos pedi a cópia dessas máximas perversas, foi para desonrá-las como merecem, desmascarar os espíritos hipócritas e colocar em guarda quem receber semelhante coisa. Então aqui nessa nota Kardec faz a orientação para esse jovem, né, porque ele se sentia tão constrangido de ter passado por tudo aquilo, de ter se comportado daquela forma, que depois de ser devidamente orientado, Kardec então pedindo essas comunicações, ele se constrangeu em divulgar. E aí no que Kardec diz que era importantíssima essa divulgação, para que outras pessoas tivessem compreensão do ridículo que esses espíritos transmitem, e as pessoas acabam aceitando. Então tudo aquilo que vem como uma fórmula estranha, uma fórmula voltada muito mais para o constrangimento do que para a efetividade, deve ser desconfiada. Porque os bons espíritos, a gente sabe, trazem para nós sabedoria. Não trazem para nós rituais, magias, dogmas, simplesmente trazem sabedoria. E é importante a gente saber diferenciar. Porque esses espíritos, inicialmente, eles também trazem uma linguagem de sabedoria. Como Kardec já colocou no nosso estudo anterior, a gente falou sobre isso. Diz, por exemplo, sobre caridade, sobre amor, sobre Jesus, falam de tudo. E aí então a gente diz, tem um bom espírito falando através de mim. E aí depois de um tempo, quando o espírito percebe que já atingiu o seu objetivo, que era seduzir, envolver e iludir aquele médium, aí então ele começa a trazer os constrangimentos. Já que você confia tanto em mim, faça isso. E a pessoa faz cegamente. Como em todos aqueles casos que a gente já conversou, que acontece aqui no nosso dia a dia, na nossa realidade. E continua para nós aqui. Eu estou lendo rápido aqui no texto, pessoal, porque é um texto meio longo, depois a gente vai para a área de texto, tá, de vocês. Senão a gente não consegue terminar esse artigo hoje ainda. Um dia lhe fizeram escrever, morrerás esta noite. Aqui ele respondeu, estou muito entediado deste mundo. Morramos, se for preciso, não peço nada melhor. Que eu não sofra mais, é tudo que desejo. A noite adormeceu, crendo firmemente que não mais despertar na terra. No dia seguinte ficou todo surpreso, e mesmo desapontado em se encontrar em seu leito costumeiro. Durante o dia escreveu, agora que passaste pela prova da morte, que creste firmemente morrer, estás como morto para nós. Podemos dizer-te toda a verdade. Saberás tudo. Não há nada oculto para nós. Não haverá nada oculto para ti. Tu és Shakespeare encarnado. Shakespeare não é uma Bíblia para ti? O Sr. F. sabia perfeitamente o inglês e se comprazia na leitura das obras-primas dessa língua. Pois é, o Espírito revelou então que ele era Shakespeare. E ele então acreditou nisso. No dia seguinte escreveu, tu és Satã. Isso começa a ficar muito forte, respondeu o Sr. F. Não fizeste, não devoraste o paraíso perdido? Aprisionaste a filha do diabo de Berangen, sabias que Satã se converteria. Não acreditaste sempre, dito sempre, escrito sempre? Para se converter ele se reencarna. Eu gostaria de ter sido um anjo rebelde qualquer, mas o rei dos anjos? E o Espírito responde, sim, eras o anjo da nobreza, não eras mau. Confiaste em teu coração. É esta altivez que é preciso abater. Eras o anjo do orgulho, e os homens o chamam Satã, que importa o nome. Tu foste o mau gênio da terra, eis-te iluminado. Os homens vão progredir, verás maravilha. Enganaste os homens, enganaste a mulher na personificação de Eva, a mulher pecadora. Está dito que Maria, a personificação da mulher sem mácula, esmagar-te-á a cabeça, Maria virá.
Um instante depois ele escreveu lentamente com doçura: Maria vem te ver. Maria, que foi te procurar no fundo do teu reino de trevas, não te abandonará. Eleva-te, Satã, e Deus está pronto a te estender os braços. Leia o filho pródigo. Adeus. Numa outra vez escreveu: A serpente disse a Eva: Vossos olhos estão abertos e sereis como deuses. O demônio disse a Jesus: Eu te darei todo o poder. A ti o disse uma vez que creste em nossas palavras: Nós te amamos, saberás tudo. Tu serás rei da Polônia. Outra mensagem: Perseverás nas boas disposições onde te colocamos. Esta lição dá um grande passo à ciência espírita. O espírito falando isso para ele, né? Ver-se-á que os bons espíritos podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios. Allan Kardec disse que esse era o meio mau para reconhecer os espíritos, em fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que só os bons espíritos confessam Jesus em carne, e eu o confesso. Diga isso a Kardec. Kardec agora na revista: Todavia, o espírito teve o pudor de não aconselhar o Sr. F. a imprimir essas belas máximas. Se o tivesse dito, tê-lo-ia feito, sem dúvida alguma, e seria uma ação má, porque deu-as como uma coisa séria. Encheríamos um volume com todas as tolices que lhes foram ditadas e com todas as circunstâncias que as seguiram. Fizeram-no, entre outras coisas, desenhar um edifício cujas dimensões eram tais que as folhas de papel necessárias, coladas em conjunto, ocuparia a altura de 2 andares. Notar-se-á que em tudo isso não há nada de grosseiro, nada de trivial. É uma sequência de raciocínios sofísticos que se encadeiam como uma aparência de lógica. Há nos meios empregados para enganar uma arte verdadeiramente infernal, e se pudéssemos narrar todas essas conversas, ver-se-ia até que ponto se estendia a astúcia e com que agilidade as palavras melosas eram prodigalizadas oportunamente. O espírito que desempenhava o principal papel nesse assunto tomava o nome de François Delois, quando não se cobria com uma máscara de um nome respeitado. Soubemos mais tarde que esse Delois fora quando vivo, e então nada nos admirou mais em sua linguagem. Mas no meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um bom espírito que lutava para fazer ouvir, de tempo em tempo, algumas boas palavras para desmentir os absurdos dos outros. Havia um combate evidente, mas a luta era desigual. O jovem estava de tal modo subjugado nesse sentido seria fascinado, né? Que a voz da razão era impotente para ele. O espírito de seu pai, particularmente, fê-lo escrever assim: Sim, meu filho, coragem. Sofres uma rude prova, que é para teu bem futuro. Infelizmente nada posso, nesse momento, para dela te livrar. Isso me custa muito. Vai ver Allan Kardec, escuta-o e ele te salvará. O Sr. F., com efeito, veio me procurar e contou-me a sua história. Fi-lo escrever em minha presença e desde o início reconheci sem dificuldade a influência perniciosa sobre a qual se encontrava, seja pelas palavras, seja por certos sinais materiais que a experiência faz reconhecer e que não podem enganar. Retornou várias vezes. Empreguei toda a força da minha vontade para chamar os bons espíritos por seu intermédio, toda a minha retórica para provar-lhe que era o joguete de espíritos detestáveis. O que ele escrevia não tinha o senso comum, e além disso era profundamente imoral. Associei-me, para essa obra caridosa, a um dos meus colegas mais devotados, o Sr. T., e por nós dois, pouco a pouco, chegamos a fazê-lo escrever coisas sensatas. Tomou aversão pelo seu mau gênio, repelia-o por sua vontade, cada vez que tentava se manifestar, e pouco a pouco só os bons espíritos sobressaíam. Para desviar suas ideias, se entregava da manhã à noite, segundo o conselho dos espíritos, a um trabalho rude que não lhe deixava tempo para escutar as más sugestões. O próprio Delois acabou por se confessar vencido e por exprimir o desejo de se melhorar em nova existência. Confessou o mal que havia querido fazer e disso testemunhou seu arrependimento. A luta foi longa, penosa, e ofereceu particularidades verdadeiramente curiosas para o observador. Hoje que o Sr. F. se sente livre, está feliz. Parece-lhe estar aliviado
de um fardo. Retomou sua alegria e nos agradece pelo serviço que prestamos. Depois aqui Kardec continua, né, com outras situações também aqui, lembrando, né, dando continuidade e mais orientações também a respeito dessa questão dos espíritos que são fascinadores. Então, como a gente sempre diz, né, a Revista Espírita é um manancial de conhecimento, de experiências, que infelizmente nós muito pouco temos contato, né, a não ser assim quando alguém faz algum comentário, mas a gente vê que, tirando, por exemplo, uma situação como essa, a gente pode acompanhar do início até o fim um processo de subjugação, os constrangimentos que cada pessoa faz, e nós temos, por exemplo, no nosso dia a dia, situações de pessoas que fazem profecias, pessoas que vão a público dizendo: o meu espírito mentor, ou o meu guia, como normalmente se chama, me disse que tal dia vai acontecer uma grande tragédia. E aí então as pessoas ficam apavoradas porque aquela pessoa, aquele médium, de certa forma, acaba conquistando certa credibilidade, e aí então traz as suas orientações para aquela pessoa, cria fantasias na mente dela, pessoas que vão pedir conselhos amorosos, né? Eu queria saber se o fulano vai se casar comigo. A gente vê que isso acontece, basta a gente andar por uma grande cidade e encontrar num poste de rua um bilhetinho, né? Traga o seu amor de volta, curamos qualquer doença, expulsamos demônios, marque uma consulta no telefone tal, e dá o número do celular. E aí tem pessoas que ligam e vão. E aí a gente, reconhecendo a importância da assistência espiritual e percebendo, né, fazemos amarrações de tudo, né? Então, percebendo que a assistência do plano espiritual não se dá através desses métodos, mas promovendo inicialmente a reforma íntima de cada pessoa e deixando a ela o mérito da conquista pelo trabalho que ela realiza, a gente vê que todos os tipos de rituais que são indicados, que são cobrados, isso tudo faz parte desse processo exatamente de ou maldade do próprio médium, tendo consciência do que faz, ou da ingenuidade, né, que apresenta por ter sido seduzido, envolvido por esses espíritos fascinadores. Então nós temos aqueles que fazem consultas particulares, nós temos aqueles que frequentam casas espíritas, e aí então quando eles são chamados à atenção, eles discordam dos dirigentes do trabalho, dos colegas, e partem para um trabalho, digamos, autônomo, ou vai buscar uma outra casa espírita, porque seu espírito não é o seu espírito mentor, o seu guia não é reconhecido, porque isso, porque aquilo. Então nós temos ali várias e várias situações. O Armando colocou um fato, né, que no fim de semana eu fiquei sabendo também, na sexta-feira eu fiquei sabendo. Na sexta passou no Balanço Geral. Balanço Geral é um programa que passa na TV Record, que é até interessante, né, porque a TV Record fala que os espíritos não existem, que só existem demônios, mas o repórter que faz esse programa, ele é espírita, ele já se declarou espírita no ar. Numa vez que eu assisti a um desses fenômenos, né, nós temos a nossa secretária aqui em casa, que ela sabe, né, que toda vez que passar alguma coisa relacionada com mediunidade, com o mundo espiritual, ela tem que me avisar para eu poder assistir, né? Então ela gosta de ver esse programa. Aí quando começou a passar, ela veio, corre, coloca no canal tal que está passando tal coisa. Aí eu ponho para assistir. E aí então, esse Roberto Bettino, o nome dele, eu acho. Se não for isso, me corrijam, por favor. E aí então se declarou como espírita. Falou assim: olha, eu sou espírita, eu acredito nessas coisas. E aí então o programa dele de vez em quando traz um desses quadros, né, dessas reportagens. Então o Armando colocou aqui: na sexta-feira passou no Balanço Geral uma reportagem feita em um túnel na Serra da Mantiqueira, onde houve uma batalha na guerra de 32. Morreram mais de 300 entre soldados e civis. Nos dias atuais, os moradores da área testemunham ouvirem gritos, né, choro e até sentir mãos nas costas, né, fora a energia carregada. Pergunto, será que alguns desses espíritos podem sair daquele lugar para obsediar uma pessoa menos desavisada? Para nós espíritas, esses testemunhos são normais, mas para outros são demônios ou coisa de outro mundo, né? Não só ele, Geraldo, o nome dele, né? Não é Roberto, né? Isso, obrigado então. Né? Mas ele se declarou uma vez, Armando, eu ouvi ele falando que ele é espírita. Ele falou assim: olha, eu sou espírita, eu acredito nessas coisas. Então, como ele falou e eu ouvi ele falando, eu estou passando para vocês, né? Não foi ninguém que me contou. Então eu achei até estranho, até comentei aqui em casa, eu falei assim: a senhora viu o que ele falou? Perguntei para minha mãe, né? Falei: a senhora ouviu o que ele acabou de falar? Né? Quer dizer, numa televisão evangélica, ele se declara no ar que é espírita, né? Então foi uma coisa assim bem inusitada, no mínimo, né? Então, assim, tanto nesse caso da Serra da Mantiqueira, como também na Serra de Paranapiacaba, aqui na região da Serra do Mar em São Paulo, na Grande São Paulo, ali faz parte é um distrito da cidade de Santo André, também houve uma morte, né, de escravos que construíam aqueles túneis, e aí então os corpos dos escravos foram enterrados
junto ali às construções para fazer o túnel. E aí então ele apareceu dizendo que tinha testemunhos, né, de pessoas que viam sombras, vultos, gritos, gemidos e coisa e tal. Então, de um modo geral, a gente sabe que isso é possível, né, dentro de determinadas circunstâncias e determinadas realidades, que inclusive podem estar ali influenciando pessoas da região, né? Mas daí a gente lembra que aquelas histórias que o povo conta, essas histórias são sempre recheadas de uma certa fantasia, de um certo peso dogmático, né, falando de demônios, falando disso, daquilo. Então isso é uma realidade. E a gente vê exatamente que esses espíritos continuam ainda presentes, exatamente porque nas reuniões mediúnicas, de atendimento a espíritos sofredores ou em trabalhos de desobsessão, esses espíritos se manifestam e trazem claramente a sua posição, a sua condição, as suas ideias, né? Então, principalmente em lugar onde houve grande concentração, a gente viu isso, né, no recente, no documentário que eu falei para vocês, né, no Contestado, Restos Mortais, que naquela região ali entre Paraná e Santa Catarina, na fronteira central ali dos dois estados, ali os médiuns, né, que eram médiuns da Umbanda, que estavam trabalhando naquele documentário, incorporaram com muita facilidade espíritos de toda a ordem que participaram daqueles conflitos, como por exemplo civis que foram vítimas, religiosos fanáticos que dirigiam as pessoas, militares que lideravam, capangas que também participaram, todos eles se manifestaram. E a gente viu naquele documentário, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, pelo menos eu insisti para vocês fazerem a lição de casa, né? Então, a forma como eles se manifestavam mostravam claramente que eles ainda viviam uma realidade que aconteceu há 100 anos. O Contestado aconteceu entre 1912 e 1916, nós já temos, portanto, pelo menos 100 anos. E ainda assim os espíritos se manifestam até hoje, trazendo as mesmas convicções, os mesmos medos, as mesmas dores. Então isso é muito real. Se nós tivéssemos um trabalho fácil, Armando, de encontrar, por exemplo, na época de Kardec, um local como esse, não tenhamos dúvida que ele faria pelo menos uma meia dúzia de evocações para poder conhecer esses espíritos e tentar ajudá-los de alguma forma, né? Ele fazia muito isso, né? Se por acaso a gente vê, por exemplo, no livro Céu e Inferno, e também em algumas publicações da Revista Espírita, alguns casos em que ele evocava a título de estudos. Como, por exemplo, na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, lá na parte dos diálogos, né, que são as entrevistas que Kardec fazia, nós encontramos ali aquela parte dos espíritos suicidas. Ele tinha feito a evocação de um mendigo que havia se suicidado, se jogado do alto de um ai, me fugiu o nome. Como é que chama aquele que fica na beira da praia para avisar os navios? Olha, me fugiu o nome. Me ajuda aí, gente. É um farol, né? Naqueles faróis. Então, o farol, filhinha. Me fugiu o nome. O prático é o profissional que guia os navios, né? Então, assim, no farol, no alto do farol, esse mendigo subiu e se jogou lá de cima. E aí então Kardec perguntou, bom, vamos ver o que é isso daí exatamente, né? E aí entrevistando esse espírito, começou a compreender a sua situação, as suas ideias e tudo mais. Então a gente pode ver que nessas circunstâncias é muito fácil, né? É muito fácil estudar e muito fácil a gente aprender com as experiências dos espíritos. Armando colocou, já falei com a minha esposa que quero ir lá para conhecer, pois além de ser um lugar extremamente frio, tem energia carregada, né? Acho que essa reportagem está no YouTube, né? A sua esposa falou, né? Você vai sozinho, né? Tenho certeza que ela não quis compartilhar com você dessa sua aventura, certamente, né? Jandira colocou, né? Pois é. Uma vez fui num passeio ao Forte Santa Cruz, em Niterói, e uma mulher passou muito mal de ver tantos prisioneiros desencarnados, ainda em sofrimento, ainda nas celas. Ela orou muito por todos e foi embora do passeio. Realmente as celas eram coisas horríveis, né? Então, várias situações. A gente pode ver, por exemplo, o próprio Divaldo Franco, quando ele foi a Auschwitz, lá na Polônia, conhecer aquele campo de concentração, ele relatou isso numa palestra, que ele sentiu o cheiro dos cabelos sendo queimados, né? Então ele sentia assim os gritos, os gemidos, o frio, o cheiro da carne sendo cozida, sendo assada, né, nos fornos que ali se encontravam. Então, ser médium numa situação como essa é algo que não é fácil, não. A Dudu também sentiu a mesma coisa, né? Armando colocou, ela não quis que eu fosse ao Carandiru antes de ser demolido, né? E sabemos que lá também foi palco de muita maldade. Pois é, hoje a penitenciária do Carandiru, ela é uma biblioteca,
né? E Deus sabe, né, quais são as histórias que devem acontecer por ali, se é que essas histórias são verdadeiras, né? Lá em cima o Fernando colocou, né, teve um filme americano, não me lembro o nome, em que colocaram um número de telefone que diziam que era uma linha direta para Deus, e o pessoal começou a ligar, né, e o dono da linha teve que desligar o telefone, pois não pararam de ligar, né? As pessoas querem conversar com Deus, né? Se tiver uma linha direta, melhor ainda. Dudu colocou, eles relataram que pegaram os prisioneiros e colocaram com os olhos para o sol para até cegar, e depois largavam lá até morrer, né? Faz parte da crueldade do ser humano. Mas de um modo geral, só para a gente poder concluir aqui o nosso assunto, esse caso que a gente estudou então foi um caso de fascinação, né? O caso de fascinação, de sedução, de envolvimento, de ilusão, de pessoas que se deixam levar. Algumas vezes não chegam a essa gravidade, como a gente viu agora, mas nós temos ali muitas outras histórias que chegam, né, trazendo de pessoas que simplesmente criam conflitos dentro de grupos de estudos, grupos espíritas, dentro de suas próprias igrejas muitas vezes, porque dá a impressão que só espírita, só médium passa pela subjugação, mas nós temos muitos pastores, por exemplo, que acabam sendo desligados de suas congregações pelo fato de trazerem formas que vão completamente fora daquilo que o Evangelho traz. Então isso acontece com padres, acontece com sacerdotes, acontece com pastores, acontece com médiuns, com pessoas comuns, o tempo todo. Basta você ser médium para que você absorva o pensamento dos espíritos e também as suas comunicações. Há aqueles, por exemplo, que dizem, né, das religiões tradicionais católicas, protestantes e tudo mais, que dizem que tem uma conversa direta com Jesus, que conversa diretamente com ele, que fala com ele pessoalmente, que vê a sua imagem, o Espírito Santo está se comunicando. Então, na verdade, nós percebemos que são linguagens que são utilizadas, linguagens que fazem parte do vocabulário dessas pessoas, fazem parte da crença dessas pessoas, e aí então, mas as indicações, as ideias que são transmitidas, são ideias que vão contra a doutrina que abraçam. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas evangélicos, católicos, nós temos pessoas que são extremamente estudiosas, trabalhadoras assim, admiráveis, que trabalham dentro do Evangelho, mas aí algumas vezes a gente percebe que dentro das práticas religiosas, sempre acabam depois incluindo alguma coisa a mais, incluindo alguma coisa que foge àquilo que foi transmitido. Então nós percebemos que basta que a gente tenha afinidade com isso. E da mesma forma que nós temos anjos, santos, Espírito Santo, nós temos demônios, nós temos isso, temos aquilo. Cada um com suas crenças. Cindizinha e Dan, vocês querem parar de cair? Nando colocou, né, aquele padre carismático que diz que conversa com Nossa Senhora. Vai saber, né? Porque a gente lembra sempre, Nando, que quando você fala sobre os espíritos utilizarem um título, um nome, uma aparência, para se comunicar com uma pessoa, é muito importante que a sua mensagem seja recebida. E, eventualmente, eles acabam realmente se manifestando com essas ideias, com essas aparências e tudo mais, né? Então é muito mais fácil você conversar na mesma linguagem que aquelas pessoas aceitam, do que você tentar quebrar a resistência da sua crença para se colocar como um espírito, por exemplo, que quer se comunicar com ele. É mais fácil você se identificar como Espírito Santo do que você tentar falar que é o João que quer conversar com ele. Só que nesse caso a gente tem ali uma faca de dois gumes, né? Nós temos tanto aquele bom espírito, com a melhor das intenções, utilizam essa linguagem, essa aparência para poder transmitir um ensinamento para aquelas pessoas, como nós temos também os espíritos inferiores que utilizam essas mesmas personalidades para trazerem as suas fantasias. Cunha colocou, né? Deixa eu ver aqui. Teve um aí que disse que Jesus esteve em uma reunião onde fora dado mais de 50 anos de moratória ao Brasil, né? E fora o que é contido nos livros ditos espíritas, de que espíritas não possuem nada, né? Infelizmente assim também. Kardec mesmo falou sobre isso, a gente lembra, né? Sobre as publicações que chegam, o cuidado que deve ter e tudo mais, né? Então, tudo isso faz parte desse mesmo contexto. A Vana colocou numa entrevista de Anete Guimarães, ela disse que a única época de que Jesus e Maria conseguem descer na Terra é no Natal, porque a energia melhora, né? Nunca se sabe também, né? A gente vê que existe lógica nisso, mas eu não sou muito fechado nessas conclusões, não.
viu, Vana? Porque se houvesse, por exemplo, a necessidade de uma presença intensiva desses espíritos, eles não podem esperar época nenhuma. Então, eles, na verdade, eles se manifestam quando eles desejam, quando nós estamos mais receptivos, né? E essa época de Natal, por exemplo, é uma época que nós psicologicamente estamos mais fraternos, mais suscetíveis a essa presença, né? Então, se ela tiver que acontecer, certamente ela vai acontecer nessa época, né? Mas certamente eles não precisam de passaporte para poder se manifestar e coisa e tal, né? Então, de modo geral, né, o que a gente tem para receber sobre esse assunto tem essa, né, e tem outra também aqui que até mesmo eu cheguei até a separar, mas não vai dar tempo da gente ler. É um livro que trata dos casos de obsessão de um livro de André Luiz. Ele conta aqui que é bem interessante, que a pessoa fica completamente envolvida por essa questão, e é no livro, deixa eu pegar aqui qual é o título correto dele. É o livro Nos Domínios da Mediunidade, que, aliás, nos Domínios da Mediunidade encerrou. O estudo foi encerrado agora nessa semana, e a partir dessa próxima quinta-feira, na Sala Espiritismo Net Brasil, às 9h30, nós vamos começar um outro estudo, que é o estudo do livro Ação e Reação. Tá? Então, livro novo, estudo novo. Esse caso de André Luiz que eu trouxe para vocês, é esse aqui, ó. Por favor, leiam como lição de casa. Está aqui, ó. Eu achei que ler a revista já fosse suficiente, mas infelizmente não dá. A Azeluz colocou, né, o que acha estranho é o tipo de revelações que fazem. Expõe as pessoas ao ridículo, cria divergências, né, e ainda afirmam que é do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, Azeluz, se você quiser convencer alguém, você vai utilizar nomes, ideias, posturas, ilusões. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu estou falando com você em nome do fulano, porque eu sou muito amigo dele, então é importante que aí a gente entra com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, né? E o fulano nunca conheceu ninguém, nunca sabe de nada, mas todo mundo fala em nome dele, de pessoas encarnadas, né? Então, se você quer tentar alguma coisa e você não tem escrúpulo, você vai utilizar todos os tipos de argumentos. E da mesma forma também que falam do Espírito Santo, nós temos aí incontáveis Bezerras de Menezes, Chicos Xavieres que desencarnaram, já desencarnados, né? Joanas de Ângeles. Quantos espíritos falam dessa forma? Por que isso tudo? Porque nós também somos suscetíveis a esse mesmo tipo de influência. Nós não utilizamos nomes bíblicos, mas utilizamos nomes espíritas. E nós aceitamos isso com absoluta naturalidade. A Armando colocou nessa reportagem, está na Folha Espírita, onde foi Chico, fala de uma preocupação dos espíritos superiores preocupados com a chegada do homem na Lua. Essa afirmação de Chico está mais para fascinação. Marlene Nobre, né, que é fanzona dele, escreveu no livro, né? Não vai ser em 2012, mas em 2019, tem reportagem dela no YouTube, onde ela coloca Chico como médium perfeito, né? Olha, a gente sabe, né, todo o respeito que ele conquistou pelo trabalho que ele fez, e naturalmente as informações que chegaram para nós do plano espiritual, elas devem ser analisadas com muito cuidado. Porque quando a gente tem datas, previsões determinadas e tudo mais, isso cria uma expectativa muito negativa. Né? Então pode ser que isso aconteça em determinado período, pode ser que sim, pode ser que não, mas de repente a intenção que ele teve, né, a intenção que ele teve foi exatamente ter uma ideia, mas não simplesmente ter uma determinação. E essa nossa adoração, esse nosso carinho excessivo, acaba exatamente entrando nessa mesma ideia. A Cindizinha colocou, tem um relato do que aconteceu no Congresso de Comemoração ao Centenário do Nascimento de Chico Xavier. No momento em que é cantada a música Paz pela Paz de Nando Cordel, o que desenrolou no plano espiritual no momento foi lindo, né? Não estou bem certa, mas acho que foi relatado numa reportagem de Dona Ivone Pereira, né? Então temos também várias e várias situações que chegam para nós, né, nessa relação nossa do plano espiritual com o plano material também. Bom, vamos encerrar por aqui então o nosso trabalho. Nós concluímos, nós fechamos aqui o item número, deixa eu pegar aqui, não deixem de ler aquele capítulo que eu passei para vocês. Nós vamos entrar no item 251, que fala sobre subjugação agora. Falamos sobre obsessão simples, falamos sobre a fascinação e agora vamos entrar na subjugação no item 251, tá bom? Bom, eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer o encerramento para nós, e a gente volta em seguida para dar os recadinhos da semana para vocês. Lembrando, mais uma vez, né, que lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, nós temos a Bienal do livro, que vai acontecer até o dia 8 de setembro, se eu não me engano, que é domingo, e lá nós temos no Pavilhão Verde o stand do Espiritismo.net,
em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e com o Centro Espírita Leão Denis. Quem estiver dando uma passadinha por lá, faça uma visita para conhecer a Havaninha, conhecer o pessoal, né, as instalações. Né? E lembrando também, né, que nosso amigo Francis fez aniversário ontem, né, Francis? Então nosso amigo aqui um pouco mais velho também, né, a gente conseguiu comemorar um pouquinho ali o aniversário dele também. Então mais um ano de vida para você, mais